E aí galera, aqui quem fala é o professor Lucas e hoje estamos dando início à nossa trilogia sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa teve início durante a Primeira Guerra Mundial, com os socialistas russos que colocaram em prática as ideias de Karl Marx naquele momento. A Revolução Russa foi um movimento que ocorreu entre 1917 e foi até 1928 e foi caracterizado pelo quê? A derrubada da monarquia russa no país, o czar, que era o título dado ao imperador russo. E não apenas isso, resultou na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Mas para deixar de maneira mais clara, durante a aula ficou conhecida como a União Soviética. Foi o primeiro país socialista do mundo e ficou caracterizado por uma agitação política muito grande que mudou completamente a figura do século XX, porque deu início a uma das potências que comandaria o século XX praticamente inteiro, juntamente com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Entre as principais causas podemos destacar o quê? Que a Rússia no final do século XIX não tinha passado pelas mesmas transformações que a Europa Ocidental havia passado. Na política ainda vigorava o absolutismo, caracterizado pela figura do czar, que era o imperador russo. Na economia, por mais que a servidão feudal tivesse sido abolida em 1861, a maior parte do sistema ainda era de trabalho camponês. E a maior parte das terras pertenciam à nobreza, ou os boiardos, que no idioma russo significaria primogênito, combatente, algo relacionado com isso, que caracterizava a nobreza. E também pela igreja, que era a igreja ortodoxa na Rússia. A industrialização tardia ficou ainda, mesmo assim, restrita a poucas cidades. Por depender de capital estrangeiro, não se constituiu uma burguesia forte na Rússia, certo? Os proletariados também eram pequenos, mas eram de forma mais organizada, mantendo muito vínculo estreito com as massas camponesas. E entre eles surgiu ideias vindas da Europa Ocidental que permitiu o aparecimento de um grupo político de forte oposição ao regime czarista. O mais influente deles era o Partido Operário Social Democrata Russo, de forte inspiração nas ideias marxistas. Só que em 1903 a agremiação se dividiu em duas facções. De um lado, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que tinham a ideia, a tomada do poder pelos operários e camponeses. Do outro lado, temos os mencheviques, liderados por Julius, que tinha a revolução gradual por meio de reformas. Após a derrota na guerra russo-japonesa, os populares se inflamaram e estourou a Revolução de 1905. O momento mais marcante foi o Domingo Sangrento, aonde uma manifestação em São Petersburgo foi massacrada pelo exército. O clima ficou tenso com greves e protestos. Operários, camponeses e soldados se organizaram em um conselho denominado como os Soviet. A burguesia forçou a instalação de um parlamento, a Duma, em 1906. A partir desse momento, começou a instalação de um parlamento. Terminamos aqui o nosso primeiro vídeo da trilogia. O nosso vídeo como todo vai passar as causas do desenvolvimento da revolução e o seu término. Então aqui terminamos o nosso primeiro vídeo. Muito obrigada